Bom, vou iniciar aqui, mano. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todas e todas que assistem aí o nosso canal. Essa é a primeira atividade na retomada nossas atividades depois de um certo período. E aí, como prometido e falado a todos vocês, hoje nós trouxemos a pesquisadora Yasmin Vieira, né, que vai ser apresentada aqui pela nossa egressa, né, do nosso laboratório, a Anne Passos. E agradeço desde já, Yasmin, da sua participação, né? Compartilhar o seu conhecimento aqui conosco, com os alunos interessados aqui nessa retomada do nosso canal, do Laboratório de Arqueologia, do Departamento de História da UFRN. Tá? Então, desde já, ela vai nos trazer um pequeno curso, né, em 2 palestras, hoje e na próxima terça-feira, sobre introdução à arte rupestre, métodos, práticas e pigmentos. Então, a partir desse momento, eu vou passar a palavra a Anne Passos, que vai fazer uma apresentação da Yasmin Vieira, e logo depois, né, a nossa convidada, palestrante, tem a palavra para poder apresentar para nós, né, compartilhar o conhecimento sobre arte rupestre, métodos, práticas e pigmentos. Olá, pessoal, boa tarde, bom dia. Vou apresentar a nossa palestrante de hoje, que é a Yasmin Vieira. Ela é bacharel em Arqueologia e Conservação do Patrimônio em Arte Rupestre pela Universidade Federal do Piauí, é mestre pela mesma instituição e atualmente é doutoranda na Universidade Federal de Pernambuco, onde trabalha também com arte rupestre. A palavra agora é com você, Yasmin, se você já quiser começar ou fazer mais algum tipo de complemento da sua formação. Eu acho que de forma bem sucinta é isso mesmo, né? Como a Anne falou, eu sou bacharel em Arqueologia e Conservação de Arte Rupestre pela Universidade Federal do Piauí. Também concluí o meu mestrado pela mesma instituição e aí atualmente eu sou doutoranda em Arqueologia pela Universidade Federal de Pernambuco, trabalhando principalmente com essa questão da temática direcionada para a arte rupestre. Cheguei a trabalhar na graduação com a perspectiva voltada para a conservação, mas com o passar do tempo acabei desenvolvendo ali um outro viés, né, direcionado a outras questões, não tanto relacionadas à conservação, mas voltadas para questões de análise de temática, interpretações tecnológicas, algumas coisas nas quais eu vou trazer aqui durante esses 2 dias para vocês, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, o convite para estar aqui nesse espaço, compartilhando informações a respeito de uma temática que eu gosto tanto, como a arte rupestre, que eu já venho trabalhando desde a minha graduação. Já foi feita dissertação, prosseguimos com o doutorado. Não sei o que vem depois, mas muito dificilmente me imagino trabalhando com uma outra coisa diferente da arte rupestre, né? Para esse primeiro momento, o professor Iron tinha até comentado a respeito das nossas discussões estarem divididas em 2 tópicos diferentes, né? Então, esses cursos, eles estão ali voltados para práticas de introdução à arte rupestre, mais especificamente para métodos, práticas e pigmentos. Inicialmente, ele foi pensado para ocorrer em mais de um dia, então eu acabei fazendo algumas divisões para que o conteúdo em si não ficasse tão pesado e a gente conseguisse compreender melhor as questões que vão ser apresentadas, né? Preparei uma pequena apresentação aqui, eu não sei se o pessoal já está conseguindo ver, Anne. Pronto. Aqui na primeira tela, né, como sempre, o título, Introdução à Arte Rupestre, Métodos, Práticas e Pigmentos. A respeito das questões de assuntos que vão ser discutidos, para esse primeiro módulo, eu pensei em apresentar conceitos bem introdutórios mesmo, para que a gente possa se familiarizar com os conceitos que comumente são utilizados nos estudos dessa temática. Então, basicamente, trouxe conceitos básicos, né, para que a gente possa compreender o que é a arte rupestre, o que a gente entende como sendo a arte rupestre, o que configura uma pintura, o que configura uma gravura, quais são as morfologias que apresentam esse tipo de materialidade, quais são possíveis técnicas de produção para esse tipo de material.
falar um pouco também sobre a questão dos pigmentos, que é uma parte bastante importante, né? Falar sobre a questão de características e composições, que são a partir, não somente, mas de uma forma muito enriquecedora, consegue nos fornecer informações a respeito dos grupos que produziram esse tipo de materialidade, e aí falar também um pouco a respeito de como a gente consegue extrair informações dessa materialidade em específico, para que a gente possa compreender não só a arte rupestre que a gente esteja visualizando em campo, mas também os grupos que estão ali por volta, né, em torno da produção daquela materialidade. Então, esse primeiro módulo, ele é um módulo bem introdutório para a gente se familiarizando pouquinho a pouquinho com os conceitos mais utilizados. O segundo módulo, que é um pouco mais à frente, posteriormente a gente pode até discutir um pouco a respeito dele, ele já vai ser um módulo um tanto quanto mais denso, porque aí nesse segundo módulo a gente já vou trazer aqui uns spoilers do próximo encontro, né? A gente vai ver questões relacionadas à conservação dessa materialidade, das leis que regem os sítios de arte rupestre, patrimônio arqueológico, como que hoje em dia a teoria vem sendo aplicada aos estudos de arte rupestre, não somente na questão da vertente acadêmica, como também profissional, e algumas outras questões relacionadas a demarcações de territórios, por exemplo, que a materialidade também tem seu papel ali durante esse processo, né? Então, assim, de uma forma bem introdutória, bem sucinta mesmo, eu já trago primeiramente um possível conceito do que viria a ser a arte rupestre, porque assim, dentro da arqueologia, nós temos diferentes vertentes e diferentes conceitos, que eles variam muito de acordo com a perspectiva do pesquisador, né? Então, assim, apesar da gente ter uma noção do que vem ser a arte rupestre, esse conceito ele pode variar muito. Para mim, a arte rupestre, né, de uma forma geral, constitui-se em grafismos pintados e ou gravados sobre rochas que exprimem parte das vivências, pensamentos e crenças de um determinado povo. Ou seja, são representações que hoje em dia estão gravadas e pintadas sobre as rochas que anteriormente foram realizadas durante momentos e práticas socioculturais de quem os produziu. Existe uma diferença de características, né, a respeito da arte rupestre como um todo. Ela pode se dividir em perspectivas de pinturas e em perspectivas de gravuras. O que vem caracterizar cada uma dessas perspectivas? A pintura em si, ela é caracterizada pela aplicação de pigmentos em suporte rochoso, ou seja, é a utilização, a preparação de um pigmento para que esse pigmento seja sendo aplicado sobre a rocha. Isso caracteriza a pintura. As pinturas, elas apresentam algumas técnicas que são mais reconhecidas dentro da perspectiva assim, do trabalho da arte rupestre. Eu não trouxe todas, né? Eu trouxe somente algumas, só para exemplificar algumas características. Por exemplo, existem algumas características tecnológicas que a gente reconhece assim que a gente chega em campo. Por exemplo, existem pinturas que a gente chama de carimbos, que são as pinturas realizadas com a mão, né? No qual há a cobertura da palma da mão, e aí essas mãos são impressas, né? Pressionadas sobre a rocha. Isso configurariam os carimbos. Há também uma outra técnica que é bastante conhecida, além da que a gente já conhece em relação à utilização do dedo, em relação à utilização de pincéis, né, e tudo mais, que seria o crayon, que aí ele já consistiria na aplicação direta do material utilizado para a produção do pigmento sobre a rocha, sem a questão da preparação da fluidez dele. Seria mais um material em um formato mais sólido, aplicado diretamente sobre o suporte rochoso. Em relação à questão das gravuras, o que diferencia elas principalmente das pinturas é o fato de que ela é caracterizada principalmente pela retirada de matéria-prima do suporte rochoso para a produção de grafismo.
Ou seja, enquanto a pintura ela consiste na aplicação de algo a mais sobre o suporte rochoso, a gravura ela consiste na retirada. E aí há diferentes formas de serem realizadas essas retiradas em suporte rochoso. Algumas delas são conhecidas como picoteamento e abrasão. O que vem ser essas duas técnicas? O picoteamento ele consiste na incisão contínua, né, de um material mais sólido sobre a rocha, como se a gente tivesse, por exemplo, tentando quebrar pedacinhos para formar desenhos. É como se existisse ali o suporte rochoso, né? Como não? Existe o suporte rochoso, existe um material, geralmente um material lítico ou mais sólido ali do que aquela rocha, que constantemente, né, continuamente, ele entra em contato com a rocha e aí vai fazendo esses picoteamentos, vão fazendo essas retiradas desses buraquinhos, né? E aí vão formando esses desenhos. Já a abrasão, diferente do picoteamento, ele não consiste na pequena quebra de buraquinhos, entre aspas, né, para a produção dessas gravuras. Ele já consiste em um contato mais direto com a rocha. Então, tem aquela questão de, por exemplo, ser literalmente uma matéria-prima incidindo sobre a rocha para que seja formado o grafismo em si. Dentro da arte rupestre, a gente também trabalha com algumas categorias pré-determinadas para facilitar a questão da compreensão relacionadas a morfologias. Essas morfologias, inclusive, possibilitam estudos relacionados a questões cronoestilísticas, que seriam a associação de determinadas morfologias, ou seja, determinadas formas, a grupos específicos, a questão de identificação de rotas, identificação de dispersão por território, baseados nessa questão das formas. Algumas dessas morfologias pré-determinadas são, por exemplo, os antropomorfos. Os antropomorfos, eles são pinturas que, como o próprio nome já diz, remetem a morfologias humanas. Aqui eu trago algumas pinturas relacionadas ao sítio Pedra Furada dos Picos 2, lá em Castelo do Piauí, na região dos Picos dos Andrés. Trouxe aqui a imagem à esquerda, né, das pinturas. Ao meio, eu tenho a imagem tratada em um programa computacional que a gente chama de D-Stretch, que é um software, um plugin, perdão, do software ImageJ, que permite que a gente consiga tonalizar, visualizar melhor as pinturas que anteriormente já estavam um tanto quanto desgastadas, né? Não seriam mais perceptíveis a olho nu. E aí, à direita, eu trago a questão da vetorização desses grafismos. Eu não sei se dá para ver o meu mouse. Anny, dá para ver o meu mouse, o cursor do mouse? Não dá, né? Mas, assim, o que eu gostaria de mostrar especificamente nessa morfologia de antropomorfos lá da região de Castelo do Piauí é essa questão de que essas duas formas antropomórficas ao canto, né, que são esses dois bonequinhos, entre aspas, em amarelo, eles apresentam particularidades que outros antropomorfos não apresentariam. Apesar deles apresentarem a morfologia humana, entre o que seria os membros inferiores, há uma forma arredondada, tá? Que remete a uma questão de pelo menos os pesquisadores que atuaram no estudo dessa materialidade, né, acreditam que ela remetem à questão de uma representação do gênero feminino na arte rupestre. E aí eu quis trazer essa pintura em específico justamente para demonstrar que ainda que a gente tenha dentro da arte rupestre características pré-estabelecidas, dentro dessas formas a gente ainda vai ter
algumas características individuais dessas pinturas. E aí, justamente através dessas características individuais, é que a gente já vai começar a perceber um pouco a respeito dos grupos que produziram aquelas pinturas. Porque, por exemplo, há um painel muito grande com centenas e dezenas de representações de antropomorfos, e aí em locais específicos há a representação desses antropomorfos com essas morfologias circulares entre o que seriam os membros inferiores, né, entre o que seriam as pernas. O que veio a ser, o que levou, né, à produção desse tipo de morfologia distinta das demais morfologias. Isso daqui eu coloquei mais como um exemplo para que a gente possa entender, né, como que a gente vai conseguir pensar as populações e grupos que realizaram essas pinturas através da materialidade que foram produzidas por ela. Então, aqui a gente já tem um exemplo de mais ou menos como que a gente já consegue extrair ou pelo menos identificar um ponto de partida para tentar compreender e chegar até as práticas socioculturais que vêm a remeter os grupos que produziram esse tipo de materialidade. Além dos antropomorfos, outra morfologia muito comum, né, distribuída pelo mundo em si, seriam os zoomorfos, que seriam morfologias e formas comumente associadas a animais. Essas morfologias, elas são muito recorrentes mesmo. Algumas vezes, elas estão associadas a cenas que remetem à caça, como muitos já conhecem. Tem questão também de zoomorfos, não somente aqui no nosso país, né, mas acredito que todo mundo conheça também outras representações de zoomorfos em outros países. Aqui na Serra da Capivara, perdão, eu estou no Piauí, né? Então aqui na Serra da Capivara, por exemplo, a gente tem uma infinidade muito grande desse tipo de representação. Na região a qual eu me dedico desde a graduação, os zoomorfos em morfologias que remetem a lagartos, eles são a maioria. Então, aqui, para quem estuda a região norte, centro-norte do estado do Piauí, sabe que é muito comum que a gente esteja andando entre a mata de um sítio para o outro, e aí muitas vezes a gente se depara com representações enormes de lagartos em alturas muito altas, né, do que a gente acredita que venham ser lagartos, em alturas muito altas, geralmente sozinhas, quando acompanhadas de grafismos como esses que são apresentados em tela, e que a gente ainda não consegue muito bem compreender o motivo pelo qual eles se encontram ali. Logicamente que existem algumas perspectivas, existem algumas teorias a respeito do que essa morfologia ou o que esse tipo de representação possa indicar, né? Mas a primeiro momento eu queria trazer ela para vocês só para que pudesse exemplificar, né, o que viria a ser a morfologia que remete a um zoomorfo. Não somente lagartos, como nós também temos representações de quadrúpedes, do que viria a ser teoricamente sapos, tartarugas, etc., né? Mas basicamente zoomorfo seria aquela morfologia que remeteria a algum tipo de animal. Além dos antropomorfos e dos zoomorfos, nós também temos a representação dos fitomorfos. Algumas pessoas mais recentemente costumam chamar de biomorfos. Ainda é um termo um tanto quanto, não vou dizer que estranho para mim, né? Mas é um termo que eu ainda não costumo usar com muita frequência. Mas também pode acontecer de, ao invés de zoomorfo ou fitomorfo, as pessoas se referirem a essas morfologias relacionadas ao que viria a ser animais ou ao que vem ser essas plantinhas, né? Como biomorfos. No caso dos fitomorfos, seria mais ou menos a caracterização do que viria a ser vegetações. Não sei se vegetações seriam a palavra correta, né?
mas seriam representações de plantinhas, seriam representação de ervas, por exemplo, coisas que nós sabemos que estavam presentes no cotidiano dos grupos que ocuparam aquele território anteriormente. Então, é muito comum também que a gente consiga identificar nos sítios de arte rupestre, não somente aqui da região, como em demais lugares, a presença de fitomorfos, não somente como esse que eu estou mostrando em tela, mas também existem outras morfologias que remetem, por exemplo, de acordo com os estudos realizados por outros pesquisadores da área, que remeteriam a folhas de palmeira, que remeteriam à questão de flores, remeteriam à vegetação da época que era utilizada ou que viria a ter algum tipo de significado para os grupos que chegaram a produzir esse tipo de representação. Geralmente, aquilo que não se enquadra dentro dessas caracterizações de zoomorfo, antropomorfo e fitomorfo, ele é enquadrado em grafismos não figurativos, que são aqueles grafismos que anteriormente eram chamados, se eu não me engano, de formas geométricas, né? Houve uma discussão acerca dessa nomenclatura. Não vejo mais utilizando com tanta frequência essa questão dos grafismos geométricos, mas mais recentemente o que eu mais vejo sendo utilizado são essas questões dos grafismos não figurativos designados para esses grafismos que não se enquadram nas categorizações que eu apresentei anteriormente. Além dessas categorias, há também uma outra que eu acho que eu não cheguei a colocar aqui não cheguei a colocar aqui no slide, mas seriam, por exemplo, zoantropomorfos, que seriam as combinações entre as morfologias de animais e as morfologias antropomórficas. Esse tipo de representação gráfica, ele gera uma discussão muito grande a respeito de características socioculturais voltadas principalmente para a prática simbólica desses grupos, porque existem teorias, existem estudos que acreditam que essa questão da representação zooantropomórfica remeta à questão da espiritualidade dos grupos que produziram esse tipo de materialidade. Além de todas essas questões relacionadas à morfologia, dentro da arte rupestre existem outras características que a gente consegue verificar para tentar compreender os grupos que produziram essa materialidade. Dentre elas estão a questão dos pigmentos. Os pigmentos, que são os materiais utilizados para a produção desse tipo de materialidade, né? No caso das pinturas, das gravuras, não é muito comum, mas também existem gravuras que podem ter sido pintadas e existem também pinturas que podem ter sido gravadas, né? Mas aqui voltando mais para a questão dos pigmentos. É uma fonte de material muito rica porque ela demonstra uma capacidade técnica extremamente desenvolvida dos grupos que realizaram esses tipos de registros. Por que a gente fala isso? O tipo de material utilizado para a produção dessas pinturas, desses grafismos, eles são materiais geralmente de origem mineral, vegetal e algumas vezes animais. Só que esses materiais, eles são encontrados na natureza em um formato bruto. Então, por exemplo, a maioria das pinturas que a gente tem aqui na região do Piauí, elas são realizadas por ocre, né? São minerais. Claro que tem particularidades e tudo mais, mas assim, são mais voltados para a questão dos minerais. Esses materiais, quando eles são encontrados em jazidas, isso eu já trago resultados de estudos que foram realizados ali há 50, 40 anos atrás, a gente já tinha essa noção de que quando eles são encontrados nas jazidas das quais eles foram retirados, eles apresentam composições muito brutas. Eles apresentam, por exemplo, grãos extremamente heterogêneos, eles apresentam muitas vezes difícil fixação, e aí quando a gente parte para fazer a análise desse mesmo tipo de material, estando nas pinturas, a gente já consegue verificar que esses grãos, por exemplo, de quartzo, que em jazidas são apresentados de forma tão heterogênea, em pinturas, eles se encontram de uma forma mais homogênea. Então, assim, em que momento e de que forma esse material bruto passou a essa característica refinada?
e aí iniciaram-se os processos para tentar compreender qual a possibilidade de tratamento desse material para a realização do que viria a se tornar posteriormente essas materialidades. Então, existem estudos atualmente que demonstram que esse material ele passou por processos de maceração, passou por processos de filtragem. Existem alguns estudos que estão sendo desenvolvidos recentemente que estão cogitando a questão da possibilidade desses materiais terem sido cozidos para que eles pudessem ter a fixação e as características tecnológicas, né, que eles possuem atualmente para a produção desses pigmentos. Então, os pigmentos em si, na arte rupestre, eles são uma fonte muito rica para que a gente possa compreender a respeito dos grupos que os produziram, porque eles demonstram que aqueles grupos tinham determinado domínio sobre o que eles estavam realizando. Então, não era uma questão de somente, encontrei esse material aqui, vou usar ele. Muitas vezes, esses materiais eram especificamente coletados de locais até bem distantes de onde esses grupos residiam e possuíam motivos específicos para que eles pudessem ser coletados. Então, tinha um significado para que aquele material fosse coletado daquele local, para que ele fosse trabalhado e para que ele pudesse se tornar um material adequado para a produção desse tipo de pigmento, que muitas vezes era também aplicados em suportes que poderiam receber preparação. Ou seja, a gente tem estudos que demonstram que atualmente a gente consegue perceber, mas que lá anteriormente, quando foram realizadas as pinturas, existiram suportes que passaram por processos de abrasão, que seria aquela fricção da rocha, né, ou um outro material, para que eles pudessem ficar mais homogêneos e pudessem receber essa materialidade. E aí isso é uma característica muito particular também, porque a gente sabe que existem grupos que, ao contrário dessa busca por suportes mais homogêneos, buscavam suportes de relevos mais irregulares e utilizavam do próprio relevo, incluindo ao desenho que era realizado. Então, assim, essa questão de análise, de aplicação, preparação de pigmento, preparação de suporte, tudo isso em conjunto ajuda a gente a compreender as escolhas que foram realizadas. Logo, ajuda a gente a compreender também a organização sociocultural daqueles grupos. Aqui eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, a respeito das diferentes colorações que podem ser atribuídas à arte rupestre em si. Nessas fotografias que eu mostrei anteriormente, há uma variedade muito grande de cores. Aqui eu trouxe alguns exemplos de materiais que podem levar a essas diferentes cores, para que a gente possa, inclusive, compreender de que quem produziu sabia exatamente o que estava fazendo e sabia exatamente a cor, né, no qual aquelas pinturas seriam realizadas. Então, no caso da questão das pinturas em vermelho, através de análises arqueométricas, né, é possível verificar que majoritariamente ela está associada à hematita. Já a questão das pinturas na coloração amarela está associada à questão da goitita. O branco tem a gipsita ou a caolinita, e ainda tem um outro mineral também que ele consegue ser identificado através de análises químicas nessas pinturas de coloração branca, que eu não me recordo, mas posteriormente eu vou dar uma olhada. Tem a questão também dos pigmentos de cor cinza, que são uma combinação entre a hematita e a caolinita, e tem também os pigmentos de coloração preta, que são aqueles pigmentos que costumam chamar mais a atenção. Ali, quando eu estava falando um pouco sobre a questão da caracterização de morfologias, né, que eu apresentei o zoomorfo, aquele zoomorfo que remete ao que viria a ser um lagarto, ele é o único grafismo em coloração preta que existe em todo o painel de arte rupestre. E assim, esse painel ele é um painel muito grande, e esse zoomorfo ele está representado a uma altura ali de 3 metros aproximadamente, em dimensões de 75 centímetros. Então, ele é um grafismo que ele se destaca muito, ele destoa muito, muito, muito das outras morfologias e das outras pinturas que se encontram naquele paredão. A gente tentou realizar a análise química dele, né?
Só que deu uma certa divergência, né? A gente não conseguiu, como ele está ali, apesar dele ser um grafismo que ele se destaca muito, a coloração dele e o material utilizado para a produção dele não foi possível identificar através das metodologias que a gente aplicou. Existem outras metodologias que poderiam ser aplicadas para que a gente pudesse se aprofundar na questão da composição desse pigmento e tudo mais, só que aí causariam danos à pintura como um todo, né? Seria necessária remoção e tudo mais. E ainda que em características e contextos muito específicos seja possível a realização dessa análise, a gente escolheu, a um primeiro momento, preservar aquela pintura, né, para que posteriormente, não sei, com o surgimento de alguma outra técnica ou a possibilidade da utilização de outros métodos de análise, a gente consiga compreender melhor a caracterização e a composição dele. Mas os grafismos de coloração preta, geralmente eles estão associados a materiais, né, oriundos do carvão, tanto de origem vegetal, né, como árvores queimadas, quanto ossos queimados. Aí, na questão dos ossos, muita gente já começa a perguntar sobre a questão desses ossos serem humanos ou não, né? É comum que anteriormente, em sítios que a gente encontre grafismos de colorações pretas, a gente também encontre alguns ossos queimados. Só que, assim, eu pelo menos não sei de estudos que falem a respeito desses ossos queimados serem humanos. Geralmente são ossos ali de animais mesmo, de restos de alimentação, que são aproveitados ou utilizados para a produção desse pigmento. E aí também tem a questão de, além dessa questão do carvão, né, de origem vegetal e origem animal, tem também a magnetita, que é um mineral que é utilizado para que a gente possa conseguir também essa coloração mais escura. Aqui é um desenho, né? Eu até esqueci, acho que não é organograma, não me lembro como que chama, né? Mas é um quadro que demonstra, basicamente, como que a tinta para a produção da arte rupestre ela era preparada. Há um motivo para que a arte rupestre tenha persistido durante tantos e tantos anos, estando majoritariamente em ambientes de céu aberto e passando por constantes modificações, tanto ambientais tanto naturais quanto antrópicas, né? É porque essa tinta utilizada para a produção dessa materialidade, ela foi pensada para que ela pudesse estar ali durante todo esse tempo, né? A gente já tem estudos de análises químicas, estudos de análises arqueométricas que mostram que a arte rupestre foi produzida através de uma mistura de pigmento, que seria o corante, né, que daria cor àquela materialidade em si, a fixadores, a diluentes e a aglutinantes. Então, assim, é uma receita, entre aspas, que levava uma preparação muito maior do que o que a gente imagina ser quando, ao primeiro momento, a gente chega até um sítio e vê aqueles desenhos, né? A gente acaba nem pensando no processo que foi para que aquela coleta fosse realizada, para que aquele material chegasse em uma consistência e quantidade adequada para a produção daqueles grafismos. Porque muitas vezes a gente chega no sítio, vê aquelas pinturas enormes, aqueles paredões lotados de pintura, e aí ninguém em si consegue chegar ali, a não ser depois de muitas visitas, muitos questionamentos e tudo, a questão de como que isso tudo foi feito. Como que eles conseguiram material suficiente para isso, como que eles conseguiram desenhar ali a 10 metros de altura, como eles conseguiram pintar e fazer essa quantidade de material e como que essa tinta era produzida. Então, aqui, mais uma vez, né, uma demonstração muito clara do domínio que os grupos que produziram esse tipo de materialidade tinham a respeito da tecnologia que era utilizada para essa produção, que envolvia não somente a questão da
coleta do material, como também da escolha, do preparo e também da aquisição dessas outras matérias-primas, nos quais a gente sabe, através de dados etnográficos, né, que foram utilizados como, por exemplo, materiais orgânicos, relacionados à questão do mel, à questão de claras de ovo, a questão dessas outras materialidades orgânicas, né, que a gente também sabe que não duram durante muitos e muitos anos, a não ser em condições muito, muito, muito específicas, ali nesse tipo de materialidade. Então, assim, só para finalizar, né? Eu falei que ia ser uma coisa bem breve e tudo mais. A produção dos pigmentos que é utilizados para a execução das pinturas rupestres, ela está correlacionada a diferentes aspectos ambientais e cultural que variam desde a escolha da matéria-prima e a disponibilidade desta em território até as características socioculturais e simbólicas dos grupos ou indivíduos que as produziram. E aí o estudo interdisciplinar desse material pode proporcionar importantes informações sobre as comunidades pré-coloniais e nos aproximar em parte de seus contextos sociais. É basicamente as questões que eu venho apresentando aqui ao longo do início da apresentação, né? Que se trata de escolhas. Tudo o que a gente vê tem uma escolha por trás. Existe um motivo para que aquele grafismo esteja ali, naquele local, e tenha sido feito naquela coloração. É muito difícil, de fato, a gente conseguir chegar exatamente nos grupos ou pessoas que produziram aquele tipo de materialidade, porque a gente sabe que essas pessoas passaram por um processo de repressão muito grande. Então, muito do que a gente tinha anteriormente para conseguir entender esses grupos se perdeu com o tempo. E aí o que restou é o que a gente vê hoje em dia. E aí, de fato, alguns pesquisadores, professora Vanessa Link, por exemplo, já tem chamado a atenção a respeito disso, de que quando a gente começa a entender a arte, quando a gente começa a tentar entender a arte rupestre, a gente tende sempre a compreender através do processo final dela, que viria a ser a morfologia, quando na realidade a gente deveria sim, de fato, se importar com a questão morfológica, mas a gente deveria também verificar outras coisas que estão por trás disso. Então, por exemplo, qual tipo de material foi utilizado, quais traços vêm sendo realizados, é possível identificar a utilização de algum tipo de material direcionado a pincéis, por exemplo, porque a gente sabe que eles utilizavam pincéis, a questão dos carimbos, que não eram somente em mãos, eram realizados também em outros tipos de materiais. Então, assim, basicamente, as informações que a gente consegue extrair para compreender a respeito das práticas socioculturais desses grupos estão, assim, nesses pequenos detalhes. Esse sítio que eu trabalhei, por exemplo, esse que foi mostrado anteriormente, deixa eu ver se eu consigo voltar. Esse daqui, por exemplo, que eu demonstro na questão dos grafismos, ele é um painel muito grande. E ele é um painel que eu trouxe como exemplo porque ele é um dos que demonstram mais claramente a questão dos carimbos de mão. A gente consegue ver, inclusive, traços da morfologia anatômica da mão da pessoa que realizou esse carimbo. E assim, ao redor de todo esse painel, a gente consegue ver diferentes tipos de manchas e diferentes tipos de mãos. Então, o que que isso poderia me indicar? Essa quantidade de mãos distintas, né, que a gente consegue ver pelas características até anatômicas das mãos, elas me indicam que aqueles carimbos eles não foram realizados por uma única pessoa. Então, me remetem à ideia de que, em algum momento, aquele grupo tinha um espaço ou teve um espaço dedicado para a produção desses grafismos em grupo e não individual. E aí a gente já parte também para outras perspectivas que vêm se desenvolvendo mais recentemente, como, por exemplo, a perspectiva da agência, né? Que as pessoas utilizam, os pesquisadores têm utilizado muito para a questão de estudos da arqueologia histórica,
que eu acho que nem se chama mais arqueologia histórica hoje em dia, já não consigo acompanhar, peço até desculpas, não consigo acompanhar a discussão a respeito das mudanças de nomenclaturas, né? Arqueologia do mundo moderno, não sei nem se é a mesma coisa, não, peço desculpas por isso, inclusive. Mas, por exemplo, a questão da agência, ela também é perfeitamente aplicável à arte rupestre. E aí, mais e mais pesquisadores têm voltado a atenção para essas análises. Como, por exemplo, se eu tenho uma pintura muito grande, em um local muito alto, em cores muito vívidas, aquilo dali pode ser um indicativo de que aquela pintura foi realizada para ser vista. Enquanto que em outros locais, eu tenho, por exemplo, pinturas que não chegam a 1 centímetro de tamanho, em locais ali bem próximos à linha da superfície. Claro que a gente sabe que o ambiente teve as perturbações e modificações ao longo dos anos, mas se em um determinado momento eu tenho uma pintura de, vamos supor, 3 metros, de tamanho de 3 metros, a uma altura de 10 metros, em uma cor extremamente vívida, sim, aquilo pode ser um indicativo de que, de fato, aquela pintura foi feita para ser vista. Mas e se eu tenho essas pinturas de 1 centímetro, 2 centímetros, próximos à linha da superfície, que é de muita difícil visualização, o que isso poderia indicar? Poderia indicar que a produção daquela pintura poderia ter um significado muito maior do que a demonstração dela para o público. Então, assim, a gente consegue pensar nessa perspectiva, né, de que existiam pinturas que tinham o intuito de serem vistas e existiam pinturas nos quais a importância maior era se dado ao ato de fazer elas e não apresentar aos outros. E aí, o que esse ato de fazer essa pintura poderia indicar para quem produziu aquilo? É basicamente mais ou menos dessa forma que a gente tenta compreender essa organização social, né, essa organização cultural, a respeito em relação aos resquícios que a gente tem desse grande quebra-cabeça que, infelizmente, ao longo dos anos se perderam muitas peças, né, mas que se mantiveram algumas. Então, assim, basicamente, além dessa questão também das análises químicas, que a gente pode verificar a utilização dos pigmentos que foram utilizados para a produção dessas pinturas, se nas proximidades daqueles sítios nos quais esses pigmentos foram encontrados existiam jazidas, a qual distância as jazidas desses materiais estavam, qual a dificuldade de coleta desse material, tudo isso vai demonstrar para a gente informações a respeito da relação que esses grupos tinham com o ambiente e os motivos pelos quais eles tinham para estar realizando essas pinturas. Então, basicamente, essas pequenas características, né, ao longo dessas percepções, análise e tudo mais, é que vão fornecer para a gente essas informações que a gente vai pegando de pedacinho em pedacinho até conseguir montar um contexto de compreensão maior. Obviamente, não somente com a arte rupestre, mas também com a questão de análise do suporte, a questão de análise do contexto de inserção, dos contextos de inserção, perdão, porque um sítio de arte rupestre, ele pode ter mais de um contexto, né? Ele pode apresentar contextos distintos, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, os sítios de arte rupestre, eles não são estáticos, né? Existem diversos sítios que a gente sabe que eles foram reutilizados. E aí já parte novamente dessa questão de análises, né? Tanto relacionadas à morfologia, quanto a questões de sobreposições, quanto a questão dos materiais que foram utilizados. A gente sabe que muitos sítios de arte rupestre, eles foram reocupados. Então, é possível que a gente tenha, em um mesmo sítio, uma ocupação de 2, 3 períodos distintos. O Ninho do Urubu, por exemplo, aqui no estado do Piauí, ele é um sítio que ele tem muitas e muitas e muitas muitos e muitos e muitos indicativos desses processos de reocupações. Nied mesmo falava a respeito da Serra da Capivara, né, que basicamente existiam todas as representações que eram encontradas assim em todos os lugares, né, do mundo existiam na Serra da Capivara, que era uma demonstração muito grande a respeito dos horizontes culturais do que aquela área viria a demonstrar.
Então, assim, tem que tirar também da cabeça essa ideia de que um grupo utilizou aquele local e acabou. Não, em um mesmo sítio a gente consegue encontrar diferentes tipos de contexto. Então é importante a gente ter em mente também que quando a gente está trabalhando para realizar a aquisição desses dados, a aquisição dessas informações, nem sempre a gente vai estar trabalhando com um único grupo, nem sempre a gente vai estar trabalhando com algo que remeta a uma única cultura. Acho que por isso que é tão difícil trabalhar com essa questão de interpretação, né, da arte rupestre. Por isso que recentemente eu tenho visto aí umas tentativas de fuga, umas tentativas de fuga dessa área. Eu compreendo, porque realmente tem se tornado algo cada vez mais complexo de compreensão, porque parece que quanto mais a gente avança, menos a gente sabe. Mas, de uma certa forma, é interessante ver isso, porque anteriormente, quando a gente realizava esses estudos, né, a gente acabava se prendendo à questão de caracterizações, descrições e classificações. E aí, depois, posteriormente, houveram esses avanços, né, para a questão da interpretação, depois houveram essas questões de avanço para a combinação entre essas duas coisas, entre essas perspectivas interpretativas e essas perspectivas classificatórias. E aí, mais recentemente, já tem essas questões mais direcionadas para a questão de análises químicas, análises físicas, verificações relacionadas a teorias que vêm de outras áreas que misturam a antropologia com a arqueologia, a história com a arqueologia, a geografia com a arqueologia. Então, a chegada de pesquisadores com outras perspectivas e outras formações tem enriquecido também bastante, né, essa área voltada para a análise da arte rupestre. E aí, basicamente, a questão mesmo assim dos conceitos introdutórios que eu queria trazer para vocês, pelo menos hoje, era em relação a isso, né? Para que posteriormente, no nosso próximo encontro, quando eu comece a falar sobre a questão da preservação, da conservação, esses conceitos eles já estejam mais bem definidos, porque essas caracterizações, por exemplo, de pinturas, gravuras e essa questão da composição dos pigmentos, elas influenciam diretamente na forma como a gente vai atuar para a preservação daquela materialidade. E aí eu queria já deixar pelo menos um pouco dividido, né, um pouco passado, enfatizado, essas características tanto relacionadas à composição quanto às questões morfológicas, e para que posteriormente a gente pudesse discutir também a respeito da questão de legislação, da demarcação dos territórios, né? Como que os grupos atualmente se identificam com esses locais, né? Como que eles identificam, associam aquelas pinturas realizadas a seus antepassados. Então, basicamente, acho que essas questões assim mais introdutórias, eu acho que deu para passar tranquilo hoje. Obrigada, Yasmin. Tem algumas perguntas aqui para você. Vixe! Bom, a primeira eu acho que você já respondeu, mas eu vou ler, que é a imagem popular que as pessoas têm sempre leva a buscar interpretar as pinturas e como a arqueologia vê essa questão da interpretação atualmente. Pronto, é como eu falei, né? Por exemplo, quando eu fui falar sobre a questão dos grafismos não figurativos, anteriormente, quando eles foram identificados, eles eram chamados constantemente de grafismos geométricos. Aí, o que foi a grande discussão em torno dessa questão dos grafismos geométricos, né? Houveram discussões a respeito da questão de imposição da nossa perspectiva em cima da perspectiva desses grupos que a gente sabe que não é a mesma que a nossa. Então, assim, será que era correto eu estar ali identificando algo com a minha perspectiva atual, que a gente sabe que anteriormente não era a perspectiva entendida por esses grupos? A questão de interpretação, ele é um aspecto muito subjetivo da arqueologia, né? E é também um aspecto muito difícil de se conseguir, de fato, chegar até ela.
porque muitas vezes, ao longo do caminho, né, a gente acaba deixando que os nossos próprios pensamentos, que as nossas próprias crenças interfiram diretamente nessa questão da análise, nessa questão da interpretação. O que a gente tem feito mais recentemente para tentar diminuir esse peso é mais voltado para a questão das analogias. Então, assim, a gente sabe que aquela arte rupestre poderia ter sido produzida, né, por grupos específicos ou grupos que poderiam estar ali nas proximidades. E aí a gente tem relatos etnográficos a respeito desses grupos, a respeito das práticas desses grupos, e a gente verifica a possibilidade de analogias, verifica se aquilo que a gente tá vendo ali naquele momento tem um nexo, né? Tem uma conexão com as crenças daquele grupo ou com aquilo que eles acreditavam. E aí não basta também a gente chegar e falar, eu vou dar um exemplo de uma morfologia que durante muito tempo ela gerou muitas discussões, né? Que é uma morfologia circular, que tem os raiozinhos, raiada, né? Tinha muita gente que falava que era a representação de um sol, era a representação de um deus. E aí teve um grupo ali da região das proximidades, né, do sítio que chegou, e aí começou a falar, não, isso aqui é o desenho da forma como a gente organiza as nossas casas, sabe? Eu acho que é mais nesse sentido de que, assim, muitas vezes a gente se deixa levar por aquilo que a gente quer que seja, quando na realidade o nosso papel enquanto arqueólogos seria tentar dar voz a esses grupos que anteriormente passaram por esse processo, né, de repressão. Então, assim, por mais que eu acredite que seja algo ali, eu não posso simplesmente chegar e falar, olha, é isso, isso e isso. Eu preciso ter dados para embasar essas questões, e os dados que eu estiver apresentando, eles não podem estar embasados na minha própria concepção, porque eu sei que os grupos que produziram aquele tipo de materialidade tinham pensamentos completamente diferentes e crenças completamente diferentes dos que a gente possui hoje. Então, assim, a questão da interpretação e da subjetividade dentro da arqueologia, ela é uma questão ainda muito, muito, muito discutida. Porém, pelo que eu tenho visto mais atualmente, eu não sei se pelo medo, né, da questão da divulgação e tudo mais, as pessoas têm sido bem mais cautelosas, né, ao apresentar esses dados e ao realizar esses tipos de interpretação. Então, assim, muitas vezes, essas interpretações, elas já são jogadas, né, publicadas, perdão, mediante a estudos de longa data, 2, 3, 4 anos, quando já se tem uma base de dados bem sólida e quando já se tem também dados etnográficos, dados históricos também, que possam ajudar na questão das analogias, para que não seja algo assim tão destoante. E ainda assim, quando a gente faz uma interpretação, tem sempre aquela questão, né? Que é 50-50. Infelizmente, a gente nunca vai conseguir chegar de fato ao real significado daquilo que foi feito, porque existem pouquíssimos relatos a respeito da produção desse tipo de materialidade. Muito, muito, muito pouco mesmo. E a maioria desses grupos descontinuou essas práticas. Então, a gente não tem como saber com certeza absoluta o que aquilo que foi feito significava de fato para eles. Mas a gente consegue ver, né, através de como eu demonstrei aqui anteriormente, que existem algumas escolhas que eles realizam que podem nos possibilitar compreender a forma como foi feita. E aí a forma como foi feita leva à questão dessa organização sociocultural, que leva à questão de outras informações que são também de extrema importância para a gente. Não sei se consegui responder direitinho. Sim, conseguiu sim. Tenho outra pergunta aqui, que é se esse tipo de filtro que você falou, acho que é sobre o de-estresse, que é usado para as pinturas rupestres, ele poderia ser usado para a identificação de tipologias construtivas ou para a percepção melhor dos detalhes em artefatos líticos. Olha, poder ele pode. O que acontece? O De-Stress, ele é um plugin que ele foi criado especificamente para análise de arte rupestre. Então, assim, existe um site, inclusive,
que a gente consegue baixar ele, né, mediante a uma doação para quem criou, em que o criador, ele relata, ele também era um pesquisador, né, acredito que ele era arqueólogo também, ele relata que quando ele foi visitar alguns sítios de gravuras, não eram nem pinturas, eram sítios de gravuras, ele sentiu muita dificuldade de visualizar essas gravuras e também algumas pinturas que estavam esmaecidas. E aí surgiu, né, a partir dessa questão desse pensamento em tudo, a ideia da criação de filtros destinados especificamente para tentar visualizar essa arte rupestre que já não era mais perceptível a olho nu. Eu acredito que seja possível utilizar para essa questão de análises lísticas, né? Essa questão também de edificações e tudo mais, porque comumente as pessoas utilizam para pinturas, mas eu também já cheguei a utilizar em gravuras, e por causa da questão também das fotografias, né? Das questões de relevo, das questões de profundidades. O filtro, apesar de fazer algumas alterações e modificações ali nas colorações, né? Ele também deixa alguns traços bem mais nítidos. Então, assim, eu nunca tentei diretamente em artefatos líticos, até porque não seria somente passar o filtro para tentar identificar algum tipo de característica ou traçologia, né? Tem que ter em mente também que quando a gente realiza a fotografia, dependendo da forma como a gente realiza, dos métodos utilizados, da luz, da incidência de outras coisas, a gente acaba gerando sombras, a gente acaba gerando, além das sombras, como é aquela outra questão quando a luz fica estourada, né? O brilho, por exemplo, entendeu? Tudo isso interfere nessa questão do de-stress. Então tem que ser assim, de uma forma, eu diria, que bem natural, pelo menos assim, à luz do dia, em uma forma que não cause ali muita sombra nem nada do tipo, para que a gente pudesse tentar verificar. Agora, eu já cheguei a utilizar em materiais líquidos de trabalhos de outros amigos meus, em que eles queriam identificar se existiam registros de pigmentos nessas peças. E aí sim o filtro ele foi bem incisivo, então assim, ele conseguiu indicar a presença de pigmento. Agora, relacionado a essa questão de traçologia, tem que ter muito cuidado, porque o filtro ele pode destoar referente à questão de profundidade, relevo e luminosidade. Então, tem que ser algo que precisa ser bem pensado, porque ele pode acabar mais que atrapalhando do que ajudando, já que ele foi criado propriamente para essa questão da análise da arte rupestre. Então, assim, é uma infinidade muito grande de filtros. Quando a gente abre o plugin, a gente já vê direto lá que tem os filtros que eles são pré-estabelecidos, né? E cada filtro específico, ele funciona para uma cor específica. Então, eu tenho filtros que estão destinados a realçar a coloração amarela, por exemplo. Tenho filtros que estão destinados a realçar a coloração preta. É por isso que quando a gente faz a análise, inclusive da arte rupestre, a gente costuma passar em diferentes tipos de filtros, porque um filtro vai me demonstrar uma coisa, mas vamos supor que em um mesmo local eu tenho uma pintura de coloração vermelha e uma pintura de coloração preta, e ambas estão apagadas, né? Com muita dificuldade de visualizar a olho nu. Um dos filtros vai me possibilitar ver melhor a pintura em coloração vermelha, e o outro já me possibilita visualizar melhor a de coloração preta. Então, eu, pelo menos, quando estou fazendo a análise no de-stress, eu passo todos os filtros. Eu passo todos os filtros, mas também eu tenho essas dificuldades relacionadas à questão de luminosidade, a questão de sombra e tudo mais, né, que me veio à mente agora da possibilidade de não ser tão viável para os líticos, justamente porque, como eles estão a céu aberto, nem sempre a gente consegue a melhor fotografia. E aí, quando a gente não consegue essa melhor fotografia, quando ela tem muita sombra ou quando ela tem muita luz, o próprio suporte, ele fica destoante, né, da realidade. Então, acho que talvez, para essa análise de questões líticas, não seja tão interessante. Tem uma outra pergunta. Deixa eu colocar aqui. A terceira pergunta é exatamente o que permitiu que essas pinturas rupestres se conservem por tanto tempo no suporte rochoso dos abrigos sob rocha.
como eu falei anteriormente, né, o processo de produção da arte rupestre, ele passa por um processo de cadeia operatória muito longo. Então, assim, tem toda a questão da preparação, e não é nem somente essa questão da inclusão do pigmento, do fixador e do ligante, como também do próprio tipo de suporte que é utilizado para a produção dessas pinturas. Então, a gente sabe que os suportes as quais foram utilizados para que elas foram produzidas, eles também possibilitam uma boa absorção desse material. São suportes que geralmente apresentam extremidades porosas, né, que absorvem muito bem essa tinta, vamos dizer assim, que é sobreposta sobre ele, né? É como eu falei anteriormente, a gente anteriormente pensava, né? Será que ela foi feita para durar tanto tempo? Será que não era uma coisa que era somente para ser feita ali e pronto e ficou? Só que aí, ao longo dos anos a gente foi vendo que o processo de preparação dessa materialidade era bem mais complexo do que o que a gente pensava anteriormente. Então, assim, envolvia, como eu falei, né? Não só a questão da aquisição, como preparação desse pigmento, com maceração, filtração, possivelmente o cozimento, a mistura com outros tipos de material, a preparação do suporte para receber esse material, tudo isso, né, uma soma de tudo isso é o que possibilita que essa materialidade tenha resistido há tantos e tantos anos. Mas claro que também há a questão. E, além disso, elas passaram por todos esses anos expostas a questões tanto de origem natural quanto de origem antrópicas. Porque, como puxando o assunto anterior do de-estresse, né? Até mesmo as pinturas que foram apagadas, seja por chuva ou seja por sol, a gente consegue recuperar através da computação gráfica. Então, assim, essas pinturas elas têm uma fixação, elas têm uma tecnologia que possibilitaram uma fixação muito boa ao suporte rochoso. E aí isso tudo é uma combinação entre a tecnologia utilizada para a produção dela, o material escolhido e o local escolhido para que elas fossem feitas. É uma combinação de tudo isso que faz com que ela dure durante tantos anos. E ainda as que não duram, próximo módulo a gente vai ver, né? Ainda que aquelas que estejam ali em locais que dificultam a, a duração delas, ou em locais que estão passando por determinados tipos de danos, a gente ainda consegue fazer a recuperação e desacelerar esse processo de degradação. Aí já entra uma questão mais voltada para a conservação e para a preservação dessa materialidade. Então, assim, é uma tecnologia que basicamente se assemelha ao que a gente tem hoje em dia. É basicamente, não vou dizer que é a mesma coisa, porque hoje em dia a gente utiliza muitos materiais de origem artificial, né? Mas o processo de realização dessas tintas é muito semelhante ao processo que a gente tem hoje em dia, porque tem um corante, tem um ligante, tem um aglutinante, tem um fixador, tem tudo isso. Ela foi pensada para que ela durasse. Pelo menos eu acredito. Tem gente que quando eu falo isso não acredita, né? Mas é como eu falei, tem a questão das diferentes perspectivas de análise. Eu acredito em algo, outra pessoa pode acreditar em outra coisa, mas eu não consigo, quanto mais eu estudo sobre a questão da produção desse tipo de pigmento, eu não consigo acreditar que ela foi feita para não durar. Pelo contrário, eu acredito que ela foi feita para durar e para durar muito, muito e muito tempo. Acho que respondida. E tem mais uma pergunta, a quarta e última pergunta, que é como se sabe que há sítios que foram reutilizados? Pronto. Basicamente, como eu falei, né, anteriormente, existem a questão dos horizontes culturais. Existem sítios em que a gente consegue identificar sobreposições que destoam de composição e de morfologia. E aí é como eu falei da questão cronoestilística.
existem algumas morfologias e algumas composições que são associadas a determinados períodos de tempo, e existem outras cronologias que são associadas a outros grupos e a outros períodos de tempo. E aí, tudo isso, a questão da análise morfológica, análise de composição, análise cronológica e análise de dispersão, possibilita que a gente compreenda a reutilização desses sítios. É mais referente à questão dos contextos. Né? Mais recentemente, quem trabalha muito com essa questão é a professora Conceição Lage. Né? Ela trabalha com essa questão das análises, essas questões de análise de pigmento, análise de composição, ela consegue distinguir essa questão de análise cronoestilística. Tem alguns pesquisadores, o professor Snardes também da UFMG trabalha com essa questão de crono, professora Vanessa Link também, que atualmente esteja na Univasf, ela também trabalha com essas questões de análises tecnológicas, que a gente consegue compreender através de traçologia, através de morfologia, através do contexto e composição, através desses dados, de uma forma geral, a questão da reutilização desses locais. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma pergunta. Não. Encerrou a série de perguntas, acho que foram todas muito bem respondidas. E eu até falei pouquinho hoje. Eu quero agradecer imensamente a arqueóloga Yasmin Vieira, agradecer à arqueóloga Anne Passos pela sua mediação, e desde já, além do agradecimento, né, porque nós teremos a segunda etapa dessa palestra, né, que são 2 palestras introdutórias de uma nova fase nossa, né, do canal do YouTube, do Laboratório de Arqueologia, aqui da UFRN, Natal, e gostaria imensamente de agradecer, né, a Yasmin Vieira, né, como arqueóloga, como pesquisadora, por ter trazido esse conhecimento a nós. E aguardo todas e todas vocês que estão nos assistindo, né, os alunos do laboratório e aqueles também interessados que estão acompanhando aí no canal, a participar da segunda etapa na próxima terça-feira, às 9 horas, aqui nesse mesmo canal, né, nesse mesmo transmissão, e para a gente continuar, e Yasmin Vieira vai nos trazer uma segunda parte muitíssimo interessante dessa introdução à arte rupestre, métodos, práticas e pigmentos. Agradeço a Anne também, a todos que estão aí nos assistindo, e aqui a gente se despede, não é, momentaneamente, para se ver na próxima terça-feira, na continuação do nosso trabalho. Né? Um abraço a todos.